Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Boa Noite Goiás. E no programa de hoje a gente vai falar muito sobre atividades, sobre ações da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Primeiro, por uma razão bastante simples, esse programa é uma parceria entre a TV Brasil Central e a TV Alego, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E nos meus programas, mesmo quando não havia essa parceria, eu sempre dei ampla cobertura para o que acontece na Assembleia Legislativa. E hoje não vai ser diferente. Eu não vou nem enumerar assuntos aqui, não, mas a gente tem muitos e muitos deles interessantíssimos, que eu tenho certeza que você, telespectador, vai querer fazer perguntas sobre eles, mas eu vou conversar com uma pessoa que vem de lá, um deputado estadual, ele que é do Partido Progressistas, que é o Coronel Adailton. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, deputado? Boa noite. Muito boa noite, competente jornalista Paulo Berges. Muito obrigado. Falava agora há pouco, a história da notícia em Goiás passa por Paulo Berges, com certeza absoluta. Muito boa noite a todos os nossos queridos goianos, goianienses, todas as pessoas que nos acompanham neste programa. Boa noite, Goiás, é isso? Boa noite, Goiás. Boa noite, Goiás. Então, boa noite a todos os goianos. Obrigado pela gentileza. Você que está acompanhando o programa, pode encaminhar a sua pergunta para o Coronel Adailton através do nosso WhatsApp 982003223, 982003223. Coloque o seu nome no início da mensagem, por favor, e se identifique. Ponha o seu nome no início da mensagem para ficar mais fácil para que a gente possa identificá-lo. E lembrando também que esse programa é transmitido ao vivo entre 8 e 9 horas da noite. Depois, às 11h30 da noite, ele é reprisado e, como tal, como reprise, não tem como a gente atender as suas perguntas. Tá bem? Vamos deixar isso bastante claro, porque tem muitas pessoas que ficam, às vezes, frustradas, achando que quando manda uma pergunta na reprise, que a gente não quer fazer pergunta, não se trata disso. É porque o programa é uma reprise. Ele foi gravado durante a exibição ao vivo e depois ele é reapresentado a partir das 11h30 da noite. Tá bem? A gente vai para a vinheta e já volta rapidinho. Muito bem, faz muito tempo que eu não converso aqui nos meus programas com o Coronel Adailton, que é deputado estadual pelo Progressistas, e é justo que eu pergunte ao senhor. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, já tem gente mandando mensagem, mas eu peço também que não ligue, não adianta ligar, porque esse telefone aqui não tem chip, eu não tenho como atender ligação de pessoas, então mande apenas mensagem de texto, tá bem? Muito obrigado para você que compreende essa nossa necessidade. Mas, Coronel, uma pergunta que eu faço ao senhor, para a gente começar esse nosso bate-papo, sobre a avaliação que o senhor faz da Assembleia Legislativa e do seu próprio trabalho. Afinal de contas, o senhor acha que a Assembleia está cumprindo bem o seu papel? O senhor está cumprindo bem o seu papel? Ou o senhor tem alguma frustração ainda? O senhor tem ainda alguma vontade de fazer alguma coisa diferente do que já fez até agora? Olha, Paulo, esse é um esclarecimento que é muito importante a gente falar para todos os goianos, principalmente para as pessoas que confiaram, que nos dedicaram o seu voto de confiança. E todos sabem disso, eu já disse algumas vezes. Num primeiro momento, ao chegar na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2019, eu senti sim uma certa frustração de entender que não era bem o que eu esperava. Mas aprendendo a conviver com as situações apresentadas, com a própria política, de dentro da política, que é diferente. Eu convivi com vários políticos durante mais de 20 anos, mas diretamente com a política, a gente sendo personagem dela, é um pouco diferente. Aprendi muito, estou aprendendo muito e quero dizer que a Assembleia tem sim produzido o suficiente. A nossa legislatura é a 19ª legislatura que passa pela Assembleia Legislativa de Goiás. Mesmo em período de pandemia, nós continuamos atuando muito, trabalhando bastante. A Assembleia produziu com certeza absoluta, se não o que já havia produzido anteriormente, mais do que havia produzido. As sessões remotas e posteriormente, conforme acontecem hoje, de forma híbrida,
tem dado uma produtividade nos projetos apresentados e aprovados, nos requerimentos apresentados e aprovados e também no trabalho legislativo de forma geral. Quanto a mim, estando deputado estadual, eu costumo muito dizer isso, eu sou o coronel da Polícia Militar, é a minha profissão, Paulo, mas eu estou deputado estadual e nessa condição eu acredito que esteja produzindo razoavelmente. Poderia ser melhor, porque nós militares, nós nos cobramos sempre atuar melhor do que estamos fazendo. Mas acredito que tenho correspondido aos anseios da nossa corporação, a Polícia Militar de Goiás, onde eu servi mais de 32 anos, o Corpo de Bombeiros Militar e um trabalho muito voltado a todas as forças de segurança, porque eu defendo muito esse trabalho integrado que é exercido com as nossas forças de segurança, Paulo. E temos dado um resultado muito positivo para todo o estado de Goiás, estando em primeiro lugar na segurança pública do país. Então, entendo que temos trabalhado bastante, produzindo na Comissão de Turismo, onde estou presidente da comissão, vice-presidente da Comissão de Educação, também atuamos muito neste campo, mais voltados aos colégios estaduais da Polícia Militar, onde eu tenho a honra de ser chamado de patrono dos colégios, aceito de muito bom grado esse título. Então, eu entendo que estamos produzindo a contento. O senhor está razoavelmente satisfeito, então, pelo que o senhor falou? Razoável, eu digo, porque eu Falta sempre... o quê, coronel? Eu sempre me cobro muito, Paulo. Ou deputado, né? Eu vou tratá-lo por deputado. Não, fique à vontade, nós somos amigos. Eu, graças a Deus, tenho a honra de poder dizer que sou amigo de Paulo Berges. Eu fico muito honrado com isso. A honra é minha. E eu tenho sempre me cobrado, como sempre eu fiz, em todas as funções que exerci dentro do Estado, na Polícia Militar, dentro do governo do Estado, e entendo que poderia produzir mais. A pandemia nos atrapalhou um pouco em termos de poder abrir as portas da Assembleia, conforme ela é chamada, a Casa do Povo, e ali é onde a gente tem que exercer esse trabalho, atendendo a população, atendendo os nossos eleitores, os nossos correligionários. E nesse sentido a gente peca um pouco devido à pandemia, que hoje serviu de desculpa, de justificativa para tudo. Mas nós estamos saindo disso, a vacinação está conseguindo chegar aí próximo a 100% e nós em breve estaremos fora dessa situação, diretamente fora e produzindo cada vez mais, que é o anseio de cada um dos deputados da 19ª legislatura. Deputado, até pela sua origem, né? O senhor serviu o governo anterior, né? Que era... e mesmo fora do governo, continua sendo de oposição ao Ronaldo Caiado. Esperava-se que o senhor fosse também ser de oposição ao Ronaldo Caiado. Por que o senhor é da base de Caiado? Olha, Paulo, eu estive durante quase 20 anos servindo no governo do Marconi Perillo, do governador Marconi Perillo, governo do Dr. Zé Hélito, no governo do Dr. Alcides, servindo a população do estado de Goiás, não servindo a governos. Da mesma forma que agora eleito, fui eleito em 2018, Deus pensou, eu costumo dizer isso, não pode ser diferente aqui, que eu estou aproveitar a audiência grandiosa desse programa, falando a praticamente todos os goianos, de ter sido pensado dentro da sociedade por Deus e colocado na Assembleia Legislativa de Goiás para exercer este mandato que muito me honra. Então, nessa condição, eu tenho que entender que eu tenho que atender os anseios do meu eleitorado. E o meu eleitorado, é claro que é voltado a instituições, as instituições militares, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, as pessoas que integram as Forças de Segurança de Goiás, confiam no trabalho de um deputado que vai representá-los. Estando na oposição, certamente eu não conseguiria os feitos que tenho conseguido até agora. Pouco menos de 3 anos de mandato e nós temos trabalhado muito em prol dessas forças de segurança. E, graças a Deus, mantido vários dos nossos direitos e conquistado novos direitos, buscado novas conquistas para essas instituições. Tá bem, eu quero começar a registrar a opinião de telespectadores e eu vou pedir aqui para o Pedro Rezende Filho, lá da cidade de Anápolis, está assistindo o programa. Pedro, eu não entendi a sua mensagem. Você poderia, por gentileza, né, mandá-la novamente, porque você acabou sem querer emendando palavras tal, e eu acabei ficando sem entender o que é que você quis dizer exatamente com a sua mensagem. Por gentileza, mande outra vez que eu faço questão de ler, tá bem? Boa noite, Paulo. O programa... O que está acontecendo aí? Será que deu algum tilt de novo no WhatsApp? Porque mais essa mensagem aqui também está vindo meio complicada, né? Eu entendi que o Fumanchu, mas não entendi o que é que ele quis escrever. Mas vamos lá. Coronel Dailton,
deputado estadual pelo Progressistas. Você pode participar, pode mandar sua mensagem para ele através do 98200-98200-3223, tá bem? Aí fica legal de a gente registrar sua opinião. O Guilherme Rafael, de Hidrolândia, assistindo o programa, diz que o programa está ótimo, é fã também. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pela mensagem. Tem muita gente querendo saber também, eu falei na abertura do programa, sobre o fato de... Nós temos o programa na segunda-feira também, só que o programa de segunda-feira, ele não é ao vivo, ele é uma reprise de um programa que a gente tem, na verdade, no domingo. É um programa diferente, Coronel, que eu passei a gravar em casa. Essa tal de pandemia nos obrigou, né, a tomar algumas decisões, e uma delas que eu tomei foi de trabalhar home office, né, como muita gente trabalhou e está trabalhando ainda até hoje. E em muitas profissões produziu muito mais, né, Paulo? Produz mais. Exatamente. Né? E tem um detalhe interessante. O senhor até me perguntava, né, sobre esses programas que eu apresento, né, de terem tido adversidades, né, terem tido brigas, terem tido discussões ardorosas, aquela coisa toda. Eu me convenci no final da história, Coronel, de que não vale a pena, o telespectador não merece isso, ficar ouvindo pessoas brigando. Embora algumas pessoas gostem de assistir a isso, mas eu acho que o meu telespectador não merece esse tipo de coisa. Então eu passei a fazer um programa também em casa, pelo fato de que em casa a gente está mais tranquilo, um programa mais intimista, bate-papo, e eu procuro mostrar o outro lado, por exemplo, do político. Eu faço até o convite ao senhor para que participe um dia lá do meu programa gravado em casa, que é exibido no domingo à noite e reprisado na segunda. Por quê? Porque eu quero saber histórias. O senhor certamente deve ter muita história para contar. Tem algumas. Né? Como militar, como é que chegou a política. Até aproveito para colocar essa questão, né, de militar para político. Como é que foi esse salto? Primeiro, Paulo, eu fico muito lisonjeado pelo convite e estou aberto a participar. Obrigado. E principalmente por você abrir a sua casa para a gente participar dentro do seu ambiente. Então, há esse tema interessante aí de militar para política. Hoje nós temos um Congresso Nacional, algumas pessoas, é claro, eu não gosto de generalizar, mas algumas pessoas querendo tolir o direito dos militares de serem candidatos, de participarem da política. Criaram aí agora uma palavra que é totalmente inconstitucional e eu repudio a situação de criar uma quarentena para o militar da ativa sair candidato. É um absurdo isso, é inconstitucional, é totalmente ilegal e eu acredito que os congressistas, tanto os deputados federais quanto os senadores, não permitirão que isso passe, porque é criar uma casta que nós não somos. Nós, militares, somos pessoas que saímos de dentro da sociedade para prestar um trabalho de defender essa mesma sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Agora, quando a gente entra para o campo da política, meu caso é bem exemplar e prático disso. Eu servia na Polícia Militar durante mais de 32 anos e, nesse período, após ter servido já na aeronáutica, eu fui militar da aeronáutica, fui soldado durante 1 ano e meio na base aérea de Anápolis. E, para encaminhamento para a política, eu mesmo tinha uma certa aversão a isso, embora tenha acompanhado muito de perto situações políticas. E, quando a gente chega nesse patamar de colocar o nome à disposição para concorrer a uma eleição, a um mandato, Paulo, a coisa encaminha de certa forma que nossa família envolve, nossos amigos principais se envolvem, o grupo vai aumentando e a gente entende que é necessário. Agora, exercer o mandato, conforme aconteceu hoje, fiz uma visita a Padre Bernardes para comemorar a promoção de alguns policiais militares que foram promovidos agora em setembro. Participar de um evento, de um evento de congraçamento, de amizade entre os meus irmãos e irmãs policiais militares é muito gratificante. E isso só ocorre porque eu estou deputado, eu estou representante dessa categoria que tanto necessita de representação na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado também. Então, eu fico gratificado de poder ter participado do pleito e, mais ainda agora, de exercer o mandato voltado a essa situação. E eu sempre digo isso,
atendendo bem os anseios das corporações militares, dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública, dos servidores públicos em geral, nós estamos trabalhando para a comunidade do estado de Goiás, para toda a sociedade goiana, porque as categorias sendo bem atendidas, certamente prestarão um serviço de melhor qualidade a toda a nossa querida gente do estado de Goiás. Com certeza. Vamos lá, telespectadores. O Elias Alves mandando uma mensagem aqui parabenizando o senhor pelo trabalho e desejando uma boa noite. Tem uma pergunta aqui já do Márcio, que também disse que vê sempre o programa. Muito obrigado, Márcio. E ele diz o seguinte, coronel, ou deputado, né? O que é que o senhor acha da atuação do governo federal, já que o senhor disse que se deve governar para o povo e não para políticos e muito menos para partidos? E sabendo o senhor da diferença que existe entre Ronaldo Caiado e Bolsonaro, existe diferença entre os dois? Olha, percebe-se claramente... Eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta levando em consideração esse fato. Primeiro, existe alguma coisa, um estremecimento entre os dois ou não? Eu preciso, Paulo, primeiro agradecer a participação das pessoas que nos acionam aqui, através do seu contato, que é extremamente aceito aí pela comunidade, e dizer o seguinte, em relação ao governo federal. Eu sou um apoiador do Bolsonaro desde quando ele era apenas um deputado, um deputado federal, e pouco conhecido no Brasil, mas já buscava uma pré-candidatura a presidente. Recebi com muita boa vontade em Anápolis, num evento do Colégio Militar, ele pré-candidato. Depois apoiei no primeiro turno, mesmo tendo no meu partido uma senadora, uma excelente senadora, que era candidata a vice do Geraldo Alckmin. E mesmo assim apoiei Bolsonaro no primeiro turno, apoiei no segundo turno e ainda continuo acompanhando o trabalho do presidente Bolsonaro com eu acho muito bem visto. Sou militar, como eu disse, acompanho muito de perto as defesas em relação à família, em relação à vida, em relação à capacidade de participação na religiosidade de qualquer natureza, independente do credo religioso. É muito importante essa fé em Deus que o Bolsonaro professa e que defende. E, além disso, o questionamento do nosso telespectador em relação a estremecimentos entre o governador Ronaldo Caiado e o presidente Bolsonaro, isso já foi muito trabalhado pela mídia e, na minha concepção, eles fazem um trabalho administrativo e politicamente correto. O presidente Bolsonaro atua dentro do estado de Goiás, encaminhando verbas para a saúde, principalmente nesse período de pandemia. O governador Ronaldo Caiado recebe isso de muito bom grado e distribui para os municípios. E o governador Ronaldo Caiado também trabalha no sentido de voltado para esse trabalho sério que o próprio presidente também defende. Às vezes o presidente, quando vai falar, peca um pouco. E eu também critico isso, eu sou um crítico não contumaz, mas não defendo essas falas muito fortes do presidente que acabam contrariando o próprio eleitorado dele. O estremecimento do governador Ronaldo Caiado não passa, na minha concepção, não passa de conjecturas pontuais e que hoje eles governam juntos. O presidente governa a nossa nação da maneira que ele entende que é o correto e o nosso governador Ronaldo Caiado faz um excelente governo aqui em Goiás, com o apoio da Assembleia Legislativa, crescendo cada vez mais a base de apoio. Hoje nós somos entre 28 e 30 deputados, porque temos 2 aí que estão chegando na base, e é exatamente porque o governador faz um bom governo. Os deputados percebem isso e vêm para a base para apoiar que esse governo possa ser cada vez melhor para todos os goianos, não apenas para o servidor público, conforme eu disse aqui agora há pouco. Tá bem, vamos lá, telespectador. Opa, vim desejar meu muito boa noite e dizer o quanto é bom assistir um programa de qualidade. Abraços, Vinícius, da cidade de Trindade. Quer dizer, mais pessoas do interior. Nossa capital da fé está sendo acompanhada. Que não é tão longe, né? Trindade é grudadinho em Goiânia, né? Até injusto chamar isso de interior. Mas vamos lá, vamos falar da Assembleia um pouco? Vamos, da Assembleia que tem aqui muitas ações, como eu disse na abertura do programa, e uma delas é relativa à campanha Outubro Rosa, uma campanha muito importante que visa estimular a prevenção do câncer de mama através do diagnóstico precoce. A incidência da doença aumentou consideravelmente entre as mulheres de 25 e 39 anos nas últimas décadas. Vamos acompanhar. As lembranças permanecem, momentos bons e ruins, de profundo ensinamento. Histórias reais
que deixam marcas para toda uma vida. Eu passei na família, infelizmente eu perdi minha mãe, com câncer de mama. Ela descobriu já numa fase muito avançada, infelizmente ela não teve como se tratar. E por falar em histórias, agora é o momento de colocar em prática a conversa em dia. Uma mesa redonda com pessoas que têm muito a dizer e esclarecer sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós não temos para o câncer de mama uma prevenção propriamente dita. O que nós conseguimos, e por isso nós nos batemos cotidianamente. E nesse mês de outubro, o mês do Outubro Rosa, da campanha de conscientização, o que nós queremos deixar como lição primordial é: o que salva vidas é a detecção precoce. Devido à pandemia, o ano passado nós não podemos realizar. E agora voltamos a pregar aquilo que toda mulher precisa saber, que é a prevenção do câncer de mama. A Assembleia Legislativa, mais uma vez, adere à campanha Outubro Rosa, que trata especialmente sobre o tema. Logo na entrada principal da casa, laços são entregues como símbolo maior da luta. O câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais comum e que acomete a população feminina brasileira e que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas. E é também o que mais mata. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, são esperados ainda para este ano mais de 66 mil novos casos. Se cuidar é a melhor prevenção. Precisamos falar mais sobre o assunto. O câncer de mama apresenta sinais e sintomas que, se identificados nas fases iniciais, podem aumentar a chance de cura. Se informe e previna-se. A vida é preciosa demais. Muito bem, uma ação social, como é que o senhor definiria isso, deputado? Uma coisa muito importante, né? Extremamente importante. A conscientização das pessoas a respeito, né? Exato. Da prevenção do câncer de mama e está sempre em busca de um atendimento médico. Exato. Paulo, aqui, ó. Olha a gravata. Olha aí. É em homenagem ao Outubro Rosa. E o nosso presidente Lissauer, ele é muito feliz junto com toda a equipe, em programar esse tipo de ação voltada à conscientização de toda a nossa população. Não apenas o mês de outubro, mas ele é dedicado a isso, nacionalmente dedicado a isso, mas todos os dias nós temos que preocupar com a prevenção, com o conhecimento precoce dessa doença que é maligna, para que a gente possa cuidar melhor de todas as nossas pessoas. Verdade. Vamos lá, mais telespectadores? Sou o radialista Reinaldo Gama. Parabéns, deputado Coronel Adailton, pelo trabalho. Também mais um telespectador, né, que acompanha o seu trabalho lá de Caxambu, e está gostando. Mais uma telespectadora agora, como é que é? Maria Lino Fonseca, de Goiânia, querendo parabenizar o nobre deputado pela postura com relação ao presidente da República. Pelo que o senhor disse agora há pouco sobre o Bolsonaro. Obrigado. Parabéns também pelo trabalho que o senhor desempenha pelo Estado de Goiás. Eu tenho que agradecer, né, Paulo, a participação dos nossos telespectadores e que estão verdadeiramente acompanhando o programa, porque em tempo real estão aqui nos dando feedback das nossas informações. É verdade, o senhor acabou de falar do presidente e já tem gente falando nisso. Vamos lá. Vamos falar mais uma ação, né, da Assembleia Legislativa. Essa aconteceu na noite de ontem, que foi a sessão solene da Assembleia em comemoração ao Dia do Engenheiro Agrônomo e ao Dia da Agricultura. O evento foi realizado na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás e a proposição foi do deputado e presidente da Alego, Lissauer Vieira. Confira a reportagem do Tiago Mendes. Uma noite emocionante em comemoração ao Dia do Engenheiro Agrônomo. A data, que é comemorada todo dia 12 de outubro, reuniu várias autoridades na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Idealizador do evento, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, ressaltou a importância da data
e dos profissionais homenageados. Sabemos que é uma atividade extremamente importante para a economia do Brasil e aqui em Goiás, um estado que é essencialmente agrícola, que é a mola propulsora da nossa economia, forma bons profissionais, pessoas que vêm trabalhar no campo, gerando cada vez mais renda, mais tecnologia para os nossos produtores rurais. O presidente do CREA Goiás, Dr. Lamartine Moreira, falou sobre a importância dessa parceria entre o Conselho Regional de Engenharia e Agricultura de Goiás e a Assembleia Legislativa. Nós temos muitas parcerias em comum, né, que vai agregar aos nossos profissionais. Hoje o CREA Goiás conta com mais de 64 mil profissionais. E as leis que passam lá pelo Legislativo e na mão do Lissauer, que vem nos ajudando bastante, isso corrobora com todos os profissionais que estão aí fora. O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Freitas de Mendonça, disse que os engenheiros agrônomos mostram, neste momento, mais que em qualquer outro, o seu valor. Esses profissionais estão sendo cada dia mais demandados no sentido também da gestão dentro das propriedades. E isso que eu tenho levantado muito essa questão, porque não é só saber plantar, não é só saber realmente conduzir as lavouras. E hoje os engenheiros agrônomos estão sendo demandados no sentido de ter uma gestão da propriedade, uma gestão do negócio. Para Pedro Alves, diretor florestal do Ministério da Agricultura, a retomada econômica no Brasil passa pelos engenheiros agrônomos. O engenheiro agrônomo, ele foi um dos responsáveis pela evolução da agricultura brasileira, que passou em 5 décadas dependente de produtos externos para um grande exportador de alimentos. O engenheiro agrônomo é peça fundamental nessa grande transformação que ao longo de 5 décadas movimenta o setor agropecuário brasileiro, que hoje é tão pujante, é o motor da nossa economia. No próximo dia 17 de outubro será o Dia da Agricultura e a data também foi lembrada durante a solenidade. A agricultura tem sido fiel da balança do PIB brasileiro nos últimos anos. E trabalho? É isso, né? É uma data comemorada ontem, né? Com a presença, inclusive, do presidente Lissauer. O coronel Edailton, deputado estadual do Progressistas, me contava aqui que o presidente Lissauer, inclusive, saiu de uma reunião em que estavam os senhores com o governador Ronaldo Caiado para ir a esse evento, é isso? Exatamente, o presidente valorizou este evento e precisa ser valorizado. A sessão em homenagem, a sessão solene proposta por ele próprio e que, conforme já foi falado, o nosso engenheiro agrônomo no estado de Goiás e no Brasil todo é o principal responsável pela alta produtividade da nossa área de agricultura, né, Paulo? Tem que ser valorizado mesmo. O presidente Lissauer estava presidindo a nossa reunião dos deputados da base com o governador Ronaldo Caiado e naquele momento ele pediu licença, pediu desculpas, mas que tinha que sair para acompanhar essa sessão. Eu parabenizo o presidente pelo posicionamento de sempre, extremamente coerente e firme nas suas posições. Agora, deputado, me conta aí o que é que os senhores estavam conversando com o governador. Isso é bom, hein, Paulo? A principal situação foi a apresentação de um programa dentro da área da Secretaria da Educação e Cultura, que será amanhã revelado a toda a população do estado de Goiás. Nós temos uma reunião com o governador às 9h30 da manhã no Conselho Estadual de Educação, onde serão traçadas as metas da educação em Goiás, daqui até um período aí de médio prazo, e com certeza absoluta as pessoas irão gostar, porque nós vamos apresentar programas, na verdade, de muita qualidade para a melhoria da educação no estado de Goiás. Além disso, é claro, o tema política veio à tona, não é, Paulo? Reunião com a base e governador presente, com certeza absoluta, a política vem à tona. E nós, deputados da base, estamos buscando, junto ao governador Ronaldo Caiado, a perfeita acomodação, a formatação de cada uma das chapas para conseguirmos lograrmos êxito no próximo pleito que se avizinha. O que é que dá para o senhor já adiantar para a gente, para o telespectador principalmente, em relação a essas tratativas? O que é que está sendo moldado, como é que deve ser a chapa majoritária e qual que deve ser o mote, digamos assim, o tema dessa campanha, dessa possível campanha reeleição de Ronaldo Caiado? Olha, a reunião foi voltada especialmente para buscarmos a conscientização e construção
de formatação de chapas dentro de cada partido, e o governador Ronaldo Caiado, com a extrema coerência, habilidade e experiência que ele tem, juntamente com o presidente Lissauer, enquanto esteve presente conosco, orientam para que a gente esteja no momento de conversar, deixar abertas todas as portas, e no momento certo nós seremos reunidos novamente para construir essa formatação da maneira que vai ser conduzida durante o pleito. O senhor respondeu e não respondeu. Mas o caminho é esse, né? Estou aprendendo, né, Paulo, lá na Assembleia. O parlamento é para falar. Falar e não dizer nada. Mas me diz uma coisa, quando o senhor disse, inclusive enquanto o presidente Lissauer esteve presente, o senhor quer dizer, qual das duas alternativas? Primeiro, enquanto ele esteve presente na reunião? Ou enquanto ele esteve presente numa possível chapa majoritária? Ele continua? Na nossa reunião, é claro, o presidente Lissauer é um excelente quadro para qualquer um candidato a governo colocar em qualquer uma das posições. Ele, com certeza absoluta, ele joga em qualquer uma das posições que for colocado, e nós temos ainda bastante crença que ele será bem aproveitado pelo governador Ronaldo Caiado, e a condução do nosso presidente em relação ao trabalho que ele faz na Assembleia já revela toda a sua habilidade política. Ainda tem espaço para ele como vice-governador? Olha, Paulo, é uma construção que, na minha muito humilde opinião, principalmente no campo da política, já que eu sou deputado de primeiro mandato, nunca tinha sido candidato nem a presidente de bairro. Mas o senhor viveu dentro da política, né? 30 anos. Mas né? Deus me concedeu essa honra de estar deputado estadual, e na minha humilde opinião, nós temos que interpretar que o governador Ronaldo Caiado já deu o seu passo, já colocou à disposição de trazer agremiações muito importantes para a sua base, para que possa conduzir uma possível reeleição, mas o presidente Lissauer não pode ser descartado em hora nenhuma. E em qualquer partido que ele for, ele será muito bem aceito. Fala-se que ele iria para o PP, o senhor ouviu alguma conversa nesse sentido? Ele está sendo convidado, conforme eu disse, é um grande quadro, está sendo convidado por vários partidos. Eu estou no Progressista, fui eleito pelo Progressista. O presidente Lissauer, com certeza absoluta, somará muito ao Progressista se ele for para lá. Eu acredito que a decisão ele está sendo, conforme ele nos orienta, coronel, vamos conversando, não tome nenhuma decisão precipitada. E eu estou acompanhando meu presidente. Assim ele veio de longe, né? E tem tudo para ir longe. Né? Sabendo ouvir, sabendo falar, exatamente, sabendo conversar. E principalmente sabendo fazer um bom trabalho, né? Porque não tem como deixar de reconhecer a competência, né, que o presidente Lissauer, com que o presidente Lissauer tem conduzido os trabalhos da Assembleia, né, e que foram fundamentais, né, para a governabilidade de Ronaldo Caiado. Coerência, extremo. Na hora que o governador mais precisou da Assembleia, quem conduziu os trabalhos lá não foi nenhum secretário do governo, nem de governo. Foi o próprio presidente que assumiu a posição de líder que ele é e conduziu bem as votações, as coisas caminharam muito bem dentro da Assembleia, pela habilidade política do presidente Lissauer. Contra uma briga toda, né? Exatamente. Quer dizer, uma situação que em determinados momentos se fazia contrária, né? Ele conseguiu impor aquela necessidade de colocar em votação certos projetos, né, que foram, afinal, aprovados e deram governabilidade a Ronaldo Caiado. Eu tenho que chamar um intervalo, mas a gente volta rapidinho. Fica ligado. É lindo demais nosso estado de Goiás. Olá, no programa Goiás, assim na terra como no céu dessa semana, eu vou mostrar uma atração que sempre nos encanta, principalmente nos meses de agosto e setembro, mas a gente nunca para assim de fato para prestar atenção, para admirar o grande espetáculo que ele nos proporciona. Eu estou falando do Ipê e sua encantadora florada. Você não pode perder essa reportagem especial sobre este verdadeiro símbolo do nosso cerrado. E ainda vamos ensinar a receita de uma deliciosa salada que leva flor de ipê. Isso mesmo. No Goiás, assim na terra como no céu, desse sábado às 14 horas, e eu conto com sua boa companhia. Goiás, assim na terra como no céu.
eu sou Cristiane Perné e gostaria de convidá-los para toda quinta-feira, às 22 horas, na TV Brasil Central, assistir o programa de quinta. Cola com a gente que vai ser legal. O dragão mágico, quando está feliz, vem com a gente. Muito bem, já estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual, Coronel Adailton, ele que é do Progressistas, o Partido Progressistas. A gente continua falando sobre a Assembleia, lembrando a você que se você quiser participar, pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 98200-3223, coloque o seu nome no início da mensagem para a gente poder identificá-lo e... não se esqueça que o programa é ao vivo entre 8 e 9 horas da noite. Depois, às 21h30, aliás, às 23h30, ele é reprisado e aí não tem, evidentemente, como a gente fazer perguntas, tá bem? Mas vamos lá. Teve substituição hoje na Assembleia, né? Exatamente. Saiu o ponta direita, entrou o ponta esquerda. Não, geralmente o pessoal tira o ponta esquerda, né? Como é que é? Olha, Paulo, o deputado Júlio Pina havia pedido uma licença para tratamento de saúde por 4 meses e assumiu lá o deputado Maiclin Carreiro. Uma grata surpresa na Assembleia Legislativa, o deputado que veio lá da cidade de Morrinhos e mostrou boa qualidade de trabalho na Assembleia Legislativa, inclusive por muitas vezes subindo à tribuna para defender as ações do governo Ronaldo Caiado. É verdade, é verdade. E a gente vai falar, além disso, a gente vai falar também sobre o fato de o presidente da Alego, Luiz Sauer Vieira, também ter feito um balanço dos trabalhos legislativos da semana. Semana que foi curta, mas teve muita coisa, muita votação de projetos de iniciativa do governo e também de parlamentares. Vamos ver. Foram 121 dias de muita participação e apresentação de projetos. Representante de Morrinhos, Maiclin Carreiro exerceu por 3 meses o mandato de deputado estadual no lugar de Júlio Pina, que estava de licença médica. Maiclin, que agora volta à primeira suplência do PRTB, deixa a Assembleia emocionado, com a sensação de dever cumprido. Foram mais de 15 projetos apresentados. Eu acredito que saio aqui de cabeça erguida, com o dever cumprido, de ter lutado pelos goianos, ter defendido o nosso estado de Goiás e principalmente representar com excelência a minha cidade de Morrinhos e a região sul do estado de Goiás. Estou muito satisfeito de poder voltar aqui a essa casa e colocar os nossos projetos em prática e continuar ajudando o nosso estado de Goiás. Por 22 votos, foi aprovado em primeira votação projeto do governo que transforma o cargo de agente de segurança prisional em cargo de policial penal. O presidente da Alego fez um balanço positivo da semana. Votamos várias matérias de parlamentares e também matérias da governadoria, sempre tentando trabalhar e produzir o melhor para o Poder Legislativo e que possa também impactar na vida das pessoas. Sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual, e que prevê os gastos do governo para o ano que vem, o deputado Wagner Neto foi o escolhido para ser o relator. A inclusão da database na LOA do ano que vem é um pedido dos servidores públicos, mas para o presidente da Alego, o deputado Luiz Sauer Vieira, o momento exige cautela para não extrapolar o teto de gastos. Nós temos a previsão de paridade, de integralidade, de alguns aumentos de servidores que vão ser feitos dentro da LOA, já estão previstos. A database é uma discussão das categorias, o governador terá sensibilidade para ouvir e para poder achar o ponto de equilíbrio aí, beneficiando os nossos servidores que são importantes, mas também não prejudicando as finanças do Estado, como, por exemplo, furar o teto de gastos. Muito bem, está aqui o coronel Adailton, que representa, como o senhor próprio disse, né, a segurança, as forças, né, de segurança no Estado. E claro que tem muita gente aqui, eu até guardei, né, para fazer essa pergunta depois de exibir essa matéria que também trata dessa questão, para a gente ouvir o presidente da Assembleia Legislativa e ouvir o senhor agora sobre a database. E a database, deputado, como é que fica? A database. Paulo, essa é a principal expressão que a gente ouve em qualquer local que a gente vai que tem servidor público, notadamente da segurança pública, onde eu frequento bastante. Na nossa conversa ontem com o governador, levei isso à tona e o governador deixou muito claro
que há, claro, a boa vontade do governo em resolver. Nós temos aí, depende das categorias, mas a Polícia Militar, onde eu servi, nós temos 5 anos atrasados de database. Então, um percentual que eu não sei agora aqui tecnicamente explicar qual seria o valor. Mas o que acordei com o governador e tratei também com todos os deputados da base, que nós precisamos nos preocupar com todas as categorias. O governador já fez uma reposição salarial agora recente, aprovada pela Assembleia, para os professores. Professores em nível de estando contratados e também os professores que são efetivos do governo do Estado. Da mesma forma, eu acredito que o governador terá a sensibilidade de compreender a necessidade de reconhecer o trabalho prestado pelas forças de segurança e também pelos demais servidores públicos do Estado. É claro, comedido, conforme foi colocado pelo nosso presidente da Assembleia, sem ferir o teto de gasto para o governo não perder a possibilidade de adquirir recursos, será feito isso aí no momento correto e nós estaremos sempre lá defendendo essas categorias junto ao governo do Estado para reposição salarial. Tá bem, disse aí o representante das Forças de Segurança aqui no Estado de Goiás, o coronel Adailton, que é deputado estadual, que é do Progressistas. E o senhor sabe a responsabilidade, né, que tem uma fala sua sobre esse caso, porque o senhor está aqui, como eu disse, representando essas forças, né? O senhor foi eleito com o voto dessas pessoas, que esperam que o senhor defenda a categoria lá dentro da Assembleia. E fico muito honrado, Paulo, nessa situação, inclusive agradecer as pessoas que estão participando. Eu sei que são muitos participantes, o Paulo não terá a oportunidade de falar o nome de todos aqui, mas eu faço questão de receber essas mensagens e dar as respostas. Tá bem. Teve um aqui que mandou, sabe quantas mensagens, perguntando a mesma coisa? 257 mensagens. Oh, está animado mesmo, mas a resposta já foi dada e nós trataremos. A pergunta é geral, né? É aberta. E é pertinente, né? É a mesma, né? Que muita gente fez. Me desculpe, telespectador, por não ter registrado seu nome, mas é porque o assunto acabou convergindo, né, para muitas perguntas e eu juntei todas numa só. A resposta final veio. A Assembleia Legislativa discutiu 3 temas ligados à economia hoje. O relatório das contas do Estado, referente aos meses de maio a agosto, a promoção para servidores públicos, que é outra questão bastante polêmica, e a relação do ICMS com o preço dos combustíveis. Essa, então, nem se fala. Quem traz os detalhes é o Pedro Henrique Rabelo, com imagens do Cleomar Fernandes. Vamos ver. A secretária da Economia do Estado de Goiás, Cristiane Schmidt, esteve na Assembleia Legislativa para a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2021. Mesmo em pandemia, a secretaria conseguiu dar suporte aos investimentos do governo de Goiás. Eu consegui, junto aos deputados federais em Brasília, que a gente conseguisse fazer uma renegociação dos contratos com a União da 8727, que estava o indexador ali IGPM mais 7, e conseguimos reduzir isso para IPCA mais 4. Em termos de valores presentes líquidos até 34, quando vence esses contratos com a União, a gente vai estar aqui, eu consegui essa redução junto com os deputados federais, uma redução de aproximadamente 3,4 bilhões de reais, né, nesse tempo todo a valores presentes. O presidente do colegiado foi o deputado estadual Tiago Albernaz, que valorizou a visita da secretária Schmidt e avaliou a situação financeira do Estado. Nós tivemos aí cerca de 6 bilhões de reais incrementados além do que estava previsto no orçamento para 2022, o que traz para nós um certo conforto para poder fazer gestão pública. A gente tem uma margem de investimentos ainda maior do que estávamos projetando para o ano que vem. Na visita da secretária da Economia aqui na Assembleia Legislativa, ela aproveitou para destacar o avanço econômico do Estado de Goiás, que já pulou da 13ª para a 10ª posição entre os estados mais competitivos do país e ainda tendo expectativa para melhorar esse desempenho. O líder do governo, Bruno Peixoto, aproveitou a oportunidade para refutar as críticas da oposição levantadas em relação aos preços dos combustíveis. Deixou muito claro que não houve, no estado de Goiás, aumento do ICMS dos combustíveis, fez uma explicação sobre a dolarização referente ao petróleo,
que nós, brasileiros, estamos pagando e ganhamos em real e comprando um combustível em dólar. O líder Bruno Peixoto também comentou sobre novidades para os servidores públicos aposentados de Goiás. Aquele cidadão, cidadã, servidor público aposentado que hoje paga sobre R$ 1.100, está aumentando esse teto, que será acima de R$ 3.000 a cobrança previdenciária. Aquele que recebe até R$ 3.000 estará isento. Quem recebe R$ 3.500 pagará em cima de R$ 500, não mais em cima desse valor acima de um salário mínimo. Deputado, sobre esses assuntos, né, principalmente, relatório de contas, alguma observação? Não, tranquilo, o governo do estado está fazendo o dever de casa. Tá, então vamos lá. A promoção para servidores públicos. Promoção e progressão, Paulo, nós precisamos, como representantes de servidores públicos na Assembleia, estar muito preocupados com isso. Mas temos conseguido, graças a Deus, e ao bom senso do governo do estado, junto ao seu secretariado, que as coisas aconteçam. Tanto que eu posso te dizer que na Polícia Militar ocorreu agora, recentemente, 21 de setembro, 3.130 promoções, a maior promoção que já ocorreu na nossa Polícia Militar em 163 anos de existência. Tá, e a relação do ICMS com o preço dos combustíveis? Olha, é uma discussão muito séria, que já foi muito bem colocada aí pelo nosso líder do governo na Assembleia, o Bruno Peixoto, que ela tem que ser discutida no campo realmente apropriado. E o campo apropriado é na Secretaria de Economia, e nós defendemos as ações do governo enquanto estivermos trabalhando juntos, porque também não podemos pensar no governo abrir mão de recursos e depois deixar o funcionalismo público atrasado, deixar de cumprir as suas obrigações na área da saúde, da educação e da segurança pública. Então tem que ser muito pé no chão, tecnicamente trabalhada essa questão. Quando o senhor diz tecnicamente, significa que a decisão virá não como política, mas sim uma decisão administrativa através da Secretaria de Economia. Exatamente. A área da economia ela é extremamente delicada e essa área não pode ser tratada pensando em política. Ela tem que ser tratada pensando no bem-estar do cidadão goiano. E o bem-estar do cidadão goiano passa por esse trabalho técnico que a Secretaria de Economia já realiza em Goiás. Tá bem, mais um assunto polêmico aqui nesse programa, né? Lembrando que esse programa é resultado de uma parceria e é exibido também pela TV Brasil Central e ainda pela TV Alego, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As duas emissoras em parceria fazendo esse programa e outros também que são exibidos pelas duas emissoras. A gente vai falar mais uma coisa sobre a Assembleia Legislativa, porque vai passar por lá essa discussão. O governador Ronaldo Caiado comentou sobre a emenda que vai ser apresentada lá na Assembleia sobre a reforma da Previdência. A medida vai beneficiar, segundo ele, os aposentados do serviço público que ganhem até R$ 3.000 por mês. Vamos acompanhar. A Celg Distribuidora coube a Goiás, na sua privatização, R$ 1.2 bilhões. E o Estado assumiu, em passivos e empréstimos, mais de R$ 7 bilhões. Hoje, nós estamos vendendo aqui uma parcela, a Celg Transmissão, por R$ 1.977 bilhões. Isso tudo será investido imediatamente no déficit que nós temos na Previdência. Esta é a nossa responsabilidade. Não podemos brincar com isto. Não existe mais tempo para se perder com discussões que não tragam resultado à população. Nós precisamos, sim, de dar respostas imediatas no momento de crise, no momento de dificuldades, para que a população tenha a crença de que a estrutura de Estado está lutando para trazer soluções e benefícios a cada um dos brasileiros ou dos goianos, os quais eu os represento.
tá aí. Dizer o que disse, coronel? Olha, o governador já havia nos adiantado dessa situação ontem na reunião, que estaria indo a São Paulo hoje para participar desse leilão. E ele esperava aí em torno de 1 bilhão e 700 mil. Foram colocadas algumas propostas, nós acompanhamos esse trabalho, mas a CELG Transmissão foi vendida por 1 bilhão 977 milhões de reais. Isso é de grande valia porque vem cobrir, conforme já colocou o governador, um rombo na previdência do nosso estado de Goiás, que já ocorre há vários anos e está acumulando cada vez mais. Tá bem, vamos falar mais ainda de Assembleia Legislativa, mas antes a gente vai ouvir mais uma vez o governador Ronaldo Caiado, que tem agenda em Goiânia amanhã. Ele fala sobre os professores, né? O professor, uma classe que educa o futuro da nação. É a profissão que ensina todas as outras profissões. Exatamente. Não é isso? Sem o professor, nós não estaríamos aqui exercendo nenhum tipo de cargo, se não tivesse passado por eles. E segundo o governador, os professores vão receber medidas de valorização salarial. Quem traz mais detalhes é a Maíra Oliveira. Boa noite, Maíra. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Amanhã, em comemoração ao Dia dos Professores, o governador Ronaldo Caiado vai cumprir uma agenda no Conselho Estadual de Educação às 9h30 da manhã, onde ele vai anunciar novas medidas para a valorização salarial dos professores. Ele também vai anunciar uma nova faixa de isenção da contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas. Durante essa reunião, ele vai detalhar sobre esse reajuste salarial que deve começar a partir deste mês de outubro. Esse reajuste vai ser para os professores P1 e P2 de 4,52% e para o P3 e P4 vai ser de 7,20%. Ele também vai conceder um auxílio aprimoramento. O que é esse auxílio? Esse auxílio é para ajudar os professores na qualificação profissional, sendo com despesas de cursos, fazendo cursos também, aquisição de livros e muito mais. Essa é a agenda do governador Ronaldo Caiado de amanhã. Eu volto com você, Paulo. Tá bem, muito obrigado, Maíra. Coronel, o senhor, agora há pouco, o senhor falou sobre isso, né? Exatamente. O senhor falou, vou guardar o assunto para amanhã, o governador vai anunciar amanhã. E a gente acabou antecipando, de alguma forma, né? Um pouco do que deverá ser essa medida que o governador vai anunciar no dia de amanhã em relação aos professores. Olha, e aí já tem gente aqui falando, mas só de R$3 mil não é muito pouco, não? Não poderia ser de 5 mil? Paulo, parabenizar o veículo por estar bem informado, né? Inclusive antecipando assuntos que o governador vai colocar oficialmente amanhã, lá no Conselho Estadual da Educação. Verdade. Eu estou vice-presidente. A equipe sempre bem informada. Exatamente, parabéns à equipe. Eu estou vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e nessa qualidade, conforme todos os deputados, mas diretamente ligado à educação, estou convidado a participar deste evento. E me farei presente com muita fé em Deus para acompanhar o governador nessas notícias boas. Essa reposição salarial já foi aprovada na Assembleia Legislativa e será aplicada a partir do próximo mês para os professores, conforme já foi muito bem colocado na reportagem. E a notícia em relação à isenção da participação dessas pessoas na Previdência, ora, nós também entendemos que poderia ser acima de R$3 mil, mas é o que o governo pode fazer agora. Até amanhã, que é a data que ele vai anunciar oficialmente, todos nós estamos contribuindo, mesmo quem ganha apenas um salário mínimo, com 14,25%. Eu também estou na reserva da Polícia Militar. Então a gente precisa entender que o governo está fazendo o que pode. R$3 mil, praticamente grande parte dos professores ficarão fora desse desconto dos 14,25% e será muito bem explicado também. Quem exceder a esse valor será proporcional, não pagará os 14,25%. Tá bem. Coronel, a gente está chegando ao final do programa e eu tenho aqui... Infelizmente, né, Paulo? Infelizmente, né? Me dizem aqui, a gente tem em torno de 4, 5 minutos... E eu não sei se eu pergunto para o senhor sobre a Comissão de Turismo, que faz um belíssimo trabalho ali dentro da Assembleia Legislativa, né? Porque o senhor tem percorrido o estado todo, né? Graças a Deus. E a TV Alego, sempre junto com o senhor também. Ou se eu pergunto para o senhor uma tal de uma história de Anápolis, do Bródio dos Jaguares, o que o senhor prefere? Olha,
Eu vou falar rapidamente da Comissão de Turismo, porque é muito importante. Eu assumi a Comissão de Turismo, a presidência em 2019, e estamos descentralizando o turismo, vendendo, entre aspas, Goiás aos todos os turistas do Brasil e do mundo. E também aos goianos, que nós precisamos frequentar mais os nossos destinos turísticos em Goiás. Mas vou falar um pouquinho dessa história também, Paulo, acho que o tempo dá. O Bródio dos Jaguares... Então me deixe colocar aqui a pergunta que vem. Vamos lá. Paulo, o amigo coronel deputado Adailton tem histórias 1000 para contar. Pergunte a ele para falar daquela festa de Bródio dos Jaguares em Anápolis, 1986. E aí vem assinado por 3 nomes aqui que eu não entendo bem a pronúncia. Arquinóis, é isso? Faísca e Fumaça, é isso? Faísca e Fumaça. José Aquino dos Santos é um colega de trabalho na base aérea de Anápolis, um contemporâneo da época que eu servi na base aérea. Muito obrigado pela sua audiência. Eu fico muito honrado com a sua audiência, meu irmão. E nós tínhamos o apelido, Paulo, de Faísca e Fumaça. Éramos 2 soldados da aeronáutica, trabalhávamos fardados com o fuzil HK atravessado, fazendo rondas na Vila dos Oficiais da Aeronáutica. E lá é realizado todos os anos, esse ano já foi realizado o baile do Bródio dos Jaguares. Jaguar é o apelido dado, é a nomenclatura dada ao piloto de caça da Aeronáutica. E eles fazem um baile comemorativo a esses pilotos todos os anos. E nós 2 rondando lá, trabalhando em 86, e ele se recorda disso ainda. Parabéns, muito obrigado, Aquino, pela sua participação. E Faísca e Fumaça era um desenho animado muito pertinente daquela época, né? 2 corvos. Eu me lembro. E nós 2 éramos o Faísca e Fumaça. Mas então, a festa, o senhor não disse o que aconteceu na festa? A festa ocorre todos os anos, eu espero que ela, pode dizer o que aconteceu. Que ela continue ocorrendo, uma festa muito boa, que nós como soldados participamos apenas como coadjuvantes. Tá bem, vai ficar... no enigma, né? O telespectador vai ficar curioso. Vamos falar no dia do programa lá na sua casa, né, Paulo? Vamos falar. Aí é mais tranquilo as histórias, vamos trabalhar isso. Vamos, né? Mas eu tenho certeza que muita gente que vai encontrar com o senhor vai querer saber, mas, coronel, acabo de contar aquela história. É bom que fique um pouquinho aí na memória do nosso telespectador, essa curiosidade sobre a participação do coronel Adailton também lá na Vila dos Oficiais da Aeronáutica, junto com o Aquino, o Fumaça. Eu sou o Faísca, ele é o Fumaça. Tá bem, coronel Adailton, que é deputado estadual pelo Progressistas, né? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo, né? E que o senhor continue fazendo esse belo trabalho lá na Assembleia. Satisfação toda nossa, Paulo, participar desse programa que é, com certeza absoluta, muito reconhecido em todo o nosso estado de Goiás, só pela personalidade do nosso jornalista entrevistador aqui, que é entrevistador, apresentador, é bastante eclético em todas as áreas da comunicação. Eu fico muito satisfeito em receber o convite. Sempre que convidado for, estarei presente aqui com muita fé em Deus. Tá bem. Muito obrigado a todos os goianos. E conte sempre, né, com espaço na TV Brasil Central e também na TV Alego, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nós estamos indo embora, né? E hoje é quinta-feira, amanhã a gente não tem o programa, mas temos o programa no domingo, né, que você vai ver, inclusive, a reprise de uma entrevista que eu fiz lá em casa. Muita gente pediu e a gente vai reprisar com um colega seu, que é o coronel, olha, ele já virou coronel. Com o Amauri Ribeiro. Boa pessoa. O grande Amauri Ribeiro. Um excelente deputado. Né, que foi uma entrevista muito interessante também. Muita gente pediu, a gente vai reprisar no domingo essa entrevista. Você vai ver no domingo às 11 horas da noite. Tá bem? Um bom final de semana para você. A gente volta na terça-feira. Até lá.